Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa iluminar a tua mente, esclarecer você com respeito à sua verdade. Há muitas verdades preciosas na palavra de Deus, as quais precisam ser trazidas à tona, para que o povo possa enxergar a realidade das coisas. A Bíblia tem relação total com os eventos diários, com aquilo que nós nos deparamos durante a nossa semana. E é exatamente sobre isso que nós queremos tratar. O tema de hoje, já escrevi aqui no quadro, é o castigo das nações, suas causas e como evitá-lo. Singular. Como evitá-lo? É uma mensagem que fala com as pessoas de todo o planeta. E tem o propósito de não apenas abrir os nossos olhos, como também nos mostrar qual direção a seguir. Se houver humildade suficiente, os próprios líderes das nações, ao conhecerem uma mensagem como esta, terão algo no que meditar e, eventualmente, o que decidir. Mas antes da mensagem começar, eu garanto a vocês que é uma mensagem bastante interessante. Vai abrir assim um cenário, um horizonte que possivelmente você ainda não enxergava. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Nesta passagem, o Senhor nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Como essa promessa passa a ser mais preciosa nesta altura em que a comida tem subido, tem chegado a preços que antes não se cogitava. E a tendência, segundo as Escrituras Sagradas, é que isto se agrave mais, que a comida fique ainda mais cara. Mas aqui é dito que Deus vai repreender o devorador para que ele não consuma o fruto da terra, vai derramar as bênçãos do céu sobre aquele que for fiel. O Senhor delineou o plano de dízimos e ofertas para o sustento da sua obra na terra. Ele quer que o sacrifício de Cristo e a mensagem que revela a implicação dele, o significado e como as pessoas podem se salvar por meio dele, esta mensagem chegue a toda a nação, tribo, língua e povo. Ela está relacionada também com a norma de governo de Deus, a sua santa lei dos 10 mandamentos. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. A misericórdia vem junto com a justiça, os mandamentos vêm junto com o sacrifício de Cristo e assim por diante. Compete à igreja cumprir esta missão. E Deus colocou sobre os homens a obrigação de sustentar a obra por meio de dízimos e ofertas. O que este ministério, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, tem feito com os dízimos e ofertas? Há vários projetos em andamento. Um deles é o projeto de evangelismo através da literatura. Temos entrado em muitos países por conta deste projeto. Aqui eu tenho alguns folhetos, alguns exemplares. Esses materiais você pode solicitar, não tem custo. Você apenas paga o frete se não puder buscá-los na igreja sede. E você tem direito a fazer o evangelismo por meio deste material. O que nós pedimos? A única coisa que a gente pede é para que esse material não fique parado na tua casa. Esse material é para circular,
é para ganhar o mundo, chegar até as pessoas que não conhecem. Se você está em outro país, fala-se outro idioma ali, entre em contato. É possível que tenhamos material traduzido e diagramado para o teu país. Aí basta obter ali, depois vamos ver como é possível imprimir e você fazer a distribuição lá. Fora o fato de que se pode distribuir também online. Hoje em dia há muitas ferramentas que nos possibilitam fazê-lo. Cito algumas: e-mail, WhatsApp, redes sociais, etc. Além disso, o Ministério está finalizando a construção da igreja sede do Ministério, a igreja com capacidade para 100 pessoas no seu salão principal, mais 2 salinhas anexas para a escola bíblica das crianças e estrutura para transmissão de vídeo. Estamos na etapa 12, é uma etapa que envolve acabamento. Quem conhece um pouco de construção sabe, embora estejamos no final, essa etapa demanda uma quantidade maior de recursos. Nós estimamos o custo dessa etapa em cerca de R$50 mil. Graças a Deus, o recurso vem entrando e uma parte dessa etapa já está sendo realizada. Nós vamos precisar finalizar. Além disso, nós tivemos uma intercorrência nesta semana. Comunicamos com tristeza que um irmão nosso obreiro querido que estava em São Tomé e Príncipe realizando evangelismo, enquanto levava os folhetos atravessando uma estrada, foi atropelado e ali ele perde a vida, deixando uma esposa e 2 filhos. A viúva agora fica sem ter aquele que era o esteio da sua casa e deve receber o amparo da igreja. Peço orações por ela, irmã Ruth, e também pelas 2 crianças que ali ficaram. Estamos tomando as providências para que esta família seja assistida, bem como os irmãos do campo que ali ficaram. Além disso, tenho também boas notícias. Esta semana fomos notificados de que entramos em mais 3 novos países. Agora são 26 países alcançados pelo Ministério Quarto Anjo, advertência final. Inclusive aqui na América do Sul, entramos em 2 novos países para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos avançando. A meta, chegamos nos mais de 200 países. E para isso são necessários meios. Esse ministério é pequeno, mas muito tem sido realizado em nome de Jesus com as bênçãos de Deus. E queremos que assim continue sendo. Portanto, se você ouve no teu coração e na tua mente a voz de Deus falando de que esta é a igreja verdadeira, é para cá que você deve enviar os dízimos e ofertas, eu vou dar em seguida o contato para você se informar e saber como faz. Mas antes disso, acho importante colocar, eu não vivo de dízimos e ofertas, o dinheiro não vem para o meu bolso, eu sou ofertante e dizimista como você, tenho a minha atividade de trabalho regular e faço um trabalho para o ministério voluntário. Há muitos que também assim o fazem, mas há outros, como o caso deste falecido obreiro, que estão a tempo integral trabalhando, principalmente desenvolvendo campos novos, campos estrangeiros. Essas são, eu posso dizer, etapas bastante difíceis de serem desenvolvidas, porque há uma série de dificuldades culturais, de idiomas, né, de relacionamento, falta de ter raízes no país novo e assim por diante. E, portanto, a atividade em países estrangeiros é bastante custosa. Né? Nós agora teremos o encargo de repatriar algumas pessoas, isso envolve vários custos, tem visto, tem vacina, tem passagem, são muitas coisas que envolvem. E é o dever da Igreja de Deus amparar aqueles que estiveram arriscando tudo. E, inclusive, um deles entregando a sua vida desta forma ao Senhor Jesus. Nós vamos vê-lo na manhã da ressurreição, eu tenho fé, mas peço orações pela família enlutada. E apelo mesmo a você que está assistindo que possa ser fiel. O Senhor espera de todos nós fidelidade para que a sua obra seja concluída em breve, em nome de Jesus. Você que decidiu entregar o seu dízimo e oferta neste ministério, vou te passar agora o número de WhatsApp para você entrar em contato e se informar sobre como pode fazer, ok?
Então, quem está fora do Brasil disca 55. No Brasil, vai discar 41 99509 8425. Ou então, através do e-mail. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Vamos nos colocando em pé então e vamos cantar o hino número 104 do nosso inário, Meu Melhor Momento. Você que está nos assistindo pode solicitar a versão do inário via PDF para poder nos acompanhar, não tem custo. Nos coloquemos em pé. E já está no site o inário, hein? Atenção, pode baixar também. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado encontrei meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado o suficiente e hoje nós estamos aqui para reconhecer não apenas isso, mas também o fato de que o Senhor é o nosso Criador, é o dono das nossas vidas. Pedimos que o Senhor aceite estas humildes contribuições em dízimos e ofertas, que por meio delas muito seja realizado na Tua obra. Dá sabedoria àqueles que estão na administração, para que possam encontrar os melhores meios, a fim de que o Teu Evangelho chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Abençoe, ó Pai. Pedimos que esteja com cada dizimista, com cada ofertante, abra a cada um as portas que necessita para que, mediante o trabalho honesto e diligente, todos tenham aquilo que precisam. Guia-nos, ó Deus, no estudo da Tua Santa Palavra. Agora, dê ao Teu povo coração entendido, mente aberta para receber e também usa-me, ó Deus, como o Senhor deseja. Que não seja eu, mas que o Senhor Jesus, o Teu Filho amado, tenha liberdade de falar por meu intermédio. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre toda a congregação, não somente a que aqui se encontra, mas também aquela que hoje nos acompanha virtualmente em qualquer lugar da terra. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Irmãos, como nós tínhamos há pouco comentado, o tema de hoje é o castigo das nações, suas causas e como evitá-lo. Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 15, uma ocasião na qual Deus ordena ao profeta Jeremias a entregar o cálice da retribuição a muitas nações. Jeremias 25, capítulo 25, versículo 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel. Palavras de Jeremias. Toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e a cidade de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, o Senhor, ele disse que ia trazer a guerra, e por meio da guerra ele ia castigar as nações, ele ia assolar as nações. Deus deu um copo para Jeremias e falou, olha, você vai levando para as diferentes nações, para cada um dos reis beber aquele copo. E Deus deu a ele uma ordem na qual ele devia cumprir o mandato. Primeiro a Jerusalém, depois ao Egito, depois a mistura de gente, a terra dos cananeus. E aí a Edom, Moabe, os filhos de Amon. Depois os de mais distante, Tiro, Sidom. Depois ele foi avançando até aos reis da Arábia, até chegar aos reis do norte. E aí finalmente ele fala do rei de Sesaque, no versículo 26. O rei de Sesaque pode não informar muito para quem não conhece tanto da palavra, mas quando nós vamos para o capítulo 51, versículo 41, a Bíblia explica que Sesaque é Babilônia. Diz assim,
Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. Portanto, nós observamos que na ordem que Deus estabeleceu para Jeremias, a ordem na qual cada um beberia o copo da espada, a ordem na qual cada nação veria a guerra, o juízo começa na terra de Israel e termina em Babilônia. E ele vai, então, de cima para baixo, certo? E ele vai passando por terras. Depois ele falou Faraó, rei do Egito, certo? Depois ele fala dos filisteus, ou os cananeus, por assim dizer, né? Os que habitavam ali. Depois os arábios. E aí ele vem para Tiro e Sidom. Depois ele vai para países do norte. E termina em Babilônia. Qual a razão de Deus estabelecer esta ordem? Há uma razão, sim, e não é difícil de entender. Quem conhece a história do povo de Deus vai conseguir ver que há misericórdia e justiça nisso que Deus estabeleceu. Ora, o povo que foi depositário da luz, o povo que recebeu a lei em 2 tábuas de pedra vindas do próprio Deus, foi o povo de Israel. Então ele era o que mais tinha luz. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, obviamente, a espada, o castigo de Deus, primeiramente vinha aqui. Agora, por que essa outra ordem aqui? Vamos avaliar então. O povo de Israel morou no Egito durante 4 séculos. Então, se houve uma terra que teve a oportunidade de conhecer o Deus vivo através do povo escolhido de Deus, essa terra foi o Egito. Deus tinha dito para Abraão que a sua descendência seria escrava na terra do Egito por 430 anos. Isso estava lá no livro de Gênesis. Até eu vou buscar a passagem aqui, para não ficar só no que eu estou falando aqui. Eu sei que acaba ajudando as pessoas, né? Aqui, Gênesis 15, versículo 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então, 4 séculos os egípcios tiveram de oportunidade para ter o conhecimento do Deus vivo através do povo que tinha sido depositário das verdades, os descendentes de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Lembre-se, Jacó foi neto de Abraão, correto? Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Depois, Israel, saindo do Egito, foi habitar na terra de Canaã. Então os povos, as tribos dos cananeus, passaram a ter a oportunidade de ter o conhecimento do Deus vivo através do convívio com o povo de Israel. E o povo de Israel, a esta altura, na época do profeta Jeremias, ele já estava na terra de Canaã por quase 1000 anos. Eles chegaram na terra de Canaã próximo do ano 1400 e foram levados cativos para a Babilônia próximo do ano 600. Tá? Então,
daí 800 anos. Tiveram muita oportunidade. Bom, depois disso, os árabes, né? Esses povos ficavam mais distantes da terra de Israel. Eles tinham algum contato, mas não um contato tão próximo. Porém, eles, por outra vertente, tinham conhecimento do Deus vivo. Por quê? Os árabes eram descendentes de Ismael, o filho mais velho de Abraão. E tiveram oportunidade de acariciar, albergar, manter o conhecimento do Deus vivo que tinha sido passado desde o seu pai Ismael. A Bíblia fala que Ismael dormiu com os seus pais. Essa é uma expressão usada para dizer que Ismael morreu na fé. Isso quer dizer, na fé que o seu pai Abraão teve. Ismael, portanto, segundo entendemos, a Bíblia estaria revelando que ele morreu salvo. Além disso, nós temos que Israel tinha negócios com Tiro e Sidom. Por exemplo, Davi tinha relacionamento com o rei de Tiro, né? De alguma maneira, os tírios tiveram conhecimento do Deus vivo, não assim com tanta substância, com tanto contato como essas demais nações tiveram, mas também tiveram. Ou seja, a partir daqui nós começamos a perceber uma coisa. A ordem do juízo, ela figura na proporção em que os povos tiveram acesso à luz. Quanto menos acesso à luz teve o povo, mais misericordioso foi Deus, mais esperou Deus para atuar com o juízo sobre aquele povo. Os países do norte estavam distantes de Israel. Por exemplo, Babilônia ficava a cerca de 1000 quilômetros de distância de Israel. Considere que naquela época o transporte era feito por mulas, eventualmente cavalos e a pé. Então imagine uma jornada dessa. Era uma jornada de 1 mês de caminhada, né? Isso ininterrupta praticamente. Todos os dias teria que se caminhar. Então era muita coisa, tá? E por fim, o castigo viria sobre Babilônia. Por que Babilônia seria o último? E detalhe, né? Seria 70 anos mais tarde, porque os israelitas viriam, aí eles ficariam 70 anos cativos em Babilônia, e aí depois, sim, Babilônia seria julgada e vencida e destruída. Em Jeremias, no capítulo 51, o Senhor fala da queda de Babilônia. No versículo 7, ele diz assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam todas as nações, por isso as nações enlouqueceram. Então o que acontece? Babilônia foi um centro de influência pagã de uma religião falsa para todo o resto do mundo. Então Babilônia era o lugar onde havia a maior treva espiritual naquela época. Se você pensasse num lugar onde havia pouco ou nenhum conhecimento de Deus, era Babilônia. Por isso Deus ia transportar os cativos de Israel e depois de outras partes para lá, para que por meio desses cativos os babilônios tivessem a oportunidade de ter o conhecimento do verdadeiro Deus. E deu a eles mais de uma geração de tempo, né? 70 anos para que eles pudessem ter o conhecimento. Não havendo melhora, então viria o juízo sobre eles. Babilônia foi finalmente destruída. E quem a venceu foi Ciro, o capitão dos exércitos da Pérsia, da Medo-Pérsia. Isso já estava profetizado há mais de 100 anos. Se vocês vão para Isaías, capítulo 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1.
Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. E é interessante porque Ciro não apenas seria aquele que derrotaria a Babilônia, ao mesmo tempo seria o que libertaria o povo de Deus. Em Isaías 44, no versículo 28, Deus fala: quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te. Então Deus disse que Babilônia seria derrotada pelos exércitos da Medo-Pérsia, capitaneados por Ciro. Agora notem que Ciro, ele é chamado de ungido de Deus e pastor de Deus. Portanto, Ciro, na verdade, ele é um símbolo do Filho de Deus, de Cristo, que foi ungido por Deus e que é o verdadeiro pastor das ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. A partir disso, nós podemos agora trazer essa informação toda para os nossos dias, para o tempo presente. Por quê? Porque se ele representa Ciro, que derrotou a Babilônia, a qual ensinava o erro para toda a terra, e libertou o seu povo, ele é um tipo do que Cristo fará no tempo do fim. Jesus há de vir à terra pela segunda vez e há de libertar o seu povo. A Bíblia fala que no tempo do fim, os verdadeiros cristãos serão perseguidos. A igreja de Deus será perseguida. Muitos serão levados cativos, outros martirizados pela sua fé. Mas Jesus virá e derrotará a Babilônia moderna e libertará o seu povo. Ora, a partir dessa conclusão eu consigo ver que tudo isso aqui encontrará um cumprimento nos nossos dias. E isso está em harmonia com um princípio revelado na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o que foi, há de ser. Em Eclesiastes, capítulo 1, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, está escrito: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então a história se repete. E se ela se repete, é sábio da nossa parte nós ponderarmos as causas que levaram a esse castigo das nações e também como evitá-las. Quais foram as causas que trouxeram essa consequência para as nações? Aqui ninguém precisa ficar inventando coisas, basta nós lermos. No próprio livro de Jeremias, as causas são claramente denunciadas. E é o que nós faremos agora. Convido vocês para abrirem no início do livro de Jeremias. No capítulo 5.
Jeremias 5, versículos 1 e 2. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Versículo 5. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Versículo 7. Como, vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Como se não bastasse, no versículo 12, ele acrescenta: negam ao Senhor e dizem, não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. E no capítulo 6, versículos 15 a 17, Deus fala: porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Esta era a realidade de Jerusalém, quando ela se mostrava já madura para receber os juízos do céu. Buscava-se alguém que praticasse a justiça no meio da cidade. Encontrava-se? Não. O comum era fazer o errado, era o politicamente correto fazer o que não é certo. Qualquer semelhança com o dia de hoje é mera coincidência, né? Versículo 7. Aliás, aí diz no 5, perdão. Os grandes, o que eram os grandes que sabem o juízo do seu Deus? Na época eram os sacerdotes, os escribas, as pessoas que deveriam ter o conhecimento de Deus, certo? E eles de comum acordo quebraram o jugo, romperam as ataduras. Ora, o jugo de Cristo é a lei dos 10 mandamentos. O jugo era um instrumento colocado sobre o boi para que o boi andasse no trilho, no lugar certo. Por exemplo, você vai plantar. Você não quer que o boi fique pisando as plantas quando você vai arar, por exemplo. Então você coloca o jugo sobre o boi e atrás, né, está o implemento de ferro e o boi tem que andar no trilho certo. Se ele se desviar do trilho, ele prejudica a plantação. Então, a norma, aquilo que nos põe no trilho é a lei de Deus. Ela mostra qual é o caminho. Este é o jugo. Mas aqueles que sabem o caminho de Deus, eles quebraram a lei. Eles desobedeceram a lei. Os líderes de igreja, os pastores, sacerdotes, bispos, enfim, seja que designação tenham, né, eles não andaram no caminho do Senhor. E aí ele fala, poxa, então não dá nem para buscar nos líderes religiosos, porque eles não são mais a fonte da verdade, do conhecimento que deveria ser ensinado ao povo. E aí o povo não é ensinado, vai andar no erro mesmo, certo? Depois nós lemos no versículo 7 a 9, os filhos deixam a Deus e juram pelos que não são deuses. A adoração de imagens é algo tão comum, né? Isso vem desde a época antiga. Isso vai ter um reflexo nos nossos dias. Vamos começar a trazer já para os nossos dias. Meus queridos irmãos, hoje, aqui no nosso país, vamos falar do Brasil.
Nós saímos na rua buscando pessoas que fazem a justiça. É fácil de encontrar? Que praticam a justiça mesmo. Honestas em tudo. Que não se desviam do certo nem uma agulha. Hã? É fácil encontrar, irmãos? Ou é difícil encontrar? Quero ouvir a opinião dos irmãos. Né? Difícil. Então, se é raro, se é difícil, se não é fácil. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um paralelo dessa história aqui. No versículo 2 é dito: ainda que digam, vive o Senhor, de certo juram falsamente. Está cheio de gente falando em nome de Jesus. Está cheio de gente falando em nome de Deus. Mas você confia de fazer um negócio só de boca com essas pessoas? Não. Hã? Não. Fio do bigode? Se não confia mais. E olha que eu nem estou apontando fulano, ciclano e beltrano. Mas se de forma geral o povo já não confia de fazer um negócio no fio do bigode com quem fala em nome de Jesus, é sinal de que as igrejas estão deixando muito a desejar. Os professos cristãos estão deixando muito a desejar. Isso que nós lemos aqui está se cumprindo. Eles dizem, vive o Senhor. Não, Deus é o Deus da minha vida. Jesus é Senhor desta cidade. Mas na cidade se pratica a hipocrisia, o roubo, né? Existe a prática da propina, não é assim? E assim por diante. A mentira. E assim por diante. Avançando. Versículo 7. Juram pelos que não são deuses. Nossa, quer um país como o nosso, que tem um santo para cada cidade? Uma estátua em cada cidade, diz que é o padroeiro, que é o protetor. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Ora, busque na tua Bíblia católica, em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. O Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Semelhança de pessoa é para fazer? Não. Ah, mas foi uma boa pessoa. Mas Deus falou, não é para fazer semelhança do que há embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. Verso 5. Ah, mas eu só venero. Não interessa. Deus falou para não se encurvar. Não é para fazer assim, ó. Não é para se ajoelhar diante dela. Deus não permitiu isso aí. Nem a servirás. Tem gente trazendo oferenda para o santo, né? Ou para a imagem, Iemanjá, seja lá o que for. Não a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento. Ele diz zeloso aqui. É sinônimo de ciumento. Que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que Deus faz? Visita a maldade. Para Deus isso é maldade. Voltamos lá para Jeremias 5. Agora a gente vai entender, no versículo 7, por que Deus fala que quando as pessoas juram pelos que não são deuses, elas adulteram. É o adultério espiritual. Deviam ser fiéis a Deus, mas o que fazem? Estão enviando essas orações para os outros. Eu outro dia estava num lugar, escutei lá, né? O pessoal estava no serviço de culto deles. E aí, falando lá em outros nomes, mas em nome de Deus e de Jesus, nada. Está errado isso aí. Segundo a Bíblia, está errado. Não está certo. O pai e o filho são colocados em segundo plano, e aí homens ou mulher, enfim, são exaltados. Certo? E aí Deus fala, isso é adultério. E a pessoa que adultera espiritualmente também vai adulterar fisicamente. Por isso que no próximo verso ele fala no verso 8, né? Cavalos bem fartos levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Nossa, o adultério virou uma prática tão comum hoje em dia, não é verdade? Muito comum, mais até do que se imagina. Mesmo dentro das próprias igrejas, né, virou uma prática comum. E aí Deus fala, eu deixaria de castigar estas coisas? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Ora, irmãos, então considerem a nossa situação aqui no Brasil. Luz, nós possuímos, correto?
Agora, o país vive conforme a luz? E se não vive conforme a luz, a Bíblia diz que vai acontecer o que com ele? Vai virar espada. Ah, mas quando a gente fala, né, que vai vir a espada, Jeremias 5,12, olha o que faziam no passado. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Ora, postamos aqui, essa profecia foi literalmente cumprida nos últimos dias. Nós postamos no canal o sermão onde foi falado que o Brasil vai entrar em guerra, pois teve gente falando exatamente o que está aqui. Negando ao Senhor, dizendo, não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome, vou esperar sentado. Falei, olha, é capaz de você não conseguir mais se levantar, hein? Cuidado. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é viva, ela está se cumprindo nos nossos dias. E tem muita gente personificando o lado errado, arrependa-se enquanto é tempo. Capítulo 6, versos 15 a 17. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Nem sabem o que é se envergonhar. Hoje nós vemos pessoas envergonhadas dos pecados que cometeram, irmãos? Quem consegue se lembrar de alguém aqui? Que veio, fez aquela confissão, né? De coração. Aquela de sinceridade mesmo. Falando, puxa, eu realmente errei. Assim, assim, assim. Eu estou muito arrependido. Cada vez isso é mais raro. Quase não se vê. No versículo 16, Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem o quê? Não andaremos. Também, verso 17, também pus atalaia sobre vós, dizendo, estais atentos à voz da buzina. O atalaia, o que ele fazia? Ele ficava sobre o muro da cidade, ele tinha uma buzina, porque ele tinha uma visão de maior alcance, por isso ele ficava no lugar mais alto, para ele ver se havia algum exército inimigo se aproximando. E quando se aproximasse, ele tocava a buzina. Então, quando o atalaia tocava, todos na cidade já se preparavam, ficavam de sobreaviso, vem guerra por aí. Deus falou, pus atalaia sobre vós, profetas, pessoas que estão dizendo, olha, a guerra vem por aí. Estais atentos à voz da buzina, mas eles dizem, não escutaremos. Meus queridos irmãos, a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós estamos sendo protagonistas, ou de um ou de outro lado. Cada um pelas suas atitudes, pelas suas decisões, está tomando a sua decisão, está escolhendo o seu lado, por assim dizer. O mesmo que aconteceu lá no passado está acontecendo agora. E se está acontecendo agora, quer dizer que o que aconteceu na sequência, na época de Jeremias, vai acontecer também aqui no Brasil. Ah, não, mas eu não vou ver esse tempo tal. Esqueça, tire isso da tua mente. Você não vai ver o tempo ruim? Se você estiver vivo, vai ver sim. Consequências. O que vai acontecer como consequência, então? Jeremias 4, versículo 6. Outro dia nós estudamos sobre a guerra do rei do norte e do rei do sul. Quem é o rei do norte? Lembra? O papado, né? Quem são as forças do rei do norte? Os países alinhados com o projeto dele. Hoje dizem que o Papa é meio comunista, inclusive, né? Tem muitos até da católica que dizem isso. Bom, países alinhados com essa vertente, sem sombra de dúvidas, China, Rússia, simpatizantes fortes, França, Alemanha, e assim por diante, certo? Jeremias 4, versículo 6. Eu vou ler desde o 5. Olha o que Deus fala para os seus servos fazerem, e vê se não é o que estamos fazendo. Anunciai em Judá,
e fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Quem conhece as profecias bíblicas entende claramente o que o profeta está dizendo. O leão é usado no livro de Daniel para representar o reino de Babilônia. Então, quando fala que o leão vem, quer dizer que a Babilônia vem, certo? Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Na mesma linha, no capítulo 6, versículo 1, é repetida a informação. Claro que sempre acrescentando algo. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. Versículo 22. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão. Eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos. Angústia nos tomou e dores como de parturiente. Em Jeremias 5, no versículo 15. Jeremias 5, no versículo 15, falando desta nação que vem, deste povo que vem guerrear contra nós, ele diz assim: eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó terra, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. Vamos parar aqui, irmãos. Espera aí. Deus está falando, vai trazer uma nação de longe, uma nação robusta, uma nação antiquíssima. Nós estamos falando da China vindo para o Brasil. A China é uma nação com uma cultura milenar, antiquíssima, certo? É uma nação de longe, assim como a Rússia também. E ambas são nações cuja língua nós ignoramos, não entendemos o que eles falam. Se fosse, por exemplo, uma nação aqui, vizinha nossa, que fala espanhol, alguma coisa qualquer brasileiro capta, certo? Porque tem semelhança entre o espanhol e o português. Não pode falar que você não vai entender a língua, você entende. Agora, tenta entender o chinês. Tenta entender o russo. Dá para entender? Não dá. Ah, mas foi coincidência? Então, será que tudo que a Bíblia está falando aqui e que está batendo com a nossa realidade de hoje é mera coincidência, irmãos? Olha, chega um ponto que a gente vê assim, ó, só não vê quem não deixa o Espírito Santo influenciar a sua mente. Ou quem não quer permitir que o Espírito Santo influencie a sua mente. Está claro. Mastigado. Continua. Versículo 16. Jeremias 5, verso 16. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e as tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortes em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Irmãos, os nossos campos férteis brasileiros estão caindo nas mãos de quem? Chineses. Dos chineses. Né? A nossa produção
de animais. A nossa riqueza agrícola está caindo na mão de quem? Quem que está comprando aqui? As cooperativas, comprando terras, comprando fazendas, comprando portos. A China está fazendo isso a olhos vistos, a população até já sabe. Eu recebi outro dia o WhatsApp mostrando quantas empresas os chineses já compraram. Mas além disso, a Bíblia fala, vão tomar cidades fortes pela guerra, vão abater pela espada. Mas ainda tem gente, Jeremias 5, verso 12, negam ao Senhor e dizem, não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Pois é, mas Deus fala daqueles falsos profetas, verso 13, e até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Por que essas coisas vão acontecer, irmãos? Versículo 25, porque as vossas iniquidades desviam as coisas boas, né? Os vossos pecados afastam de vós o bem, porque os ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Ora, irmãos, o que é que nós temos visto no âmbito da nossa esfera aqui mais alta do país? Eu quero me referir até entre os grandes do país, né? Aqueles que teriam a responsabilidade de conduzir o destino da nossa nação. É um fazendo armadilha para pegar o outro. Não é assim? É um tentando acaçapar o outro. A ideia do passarinheiro, do laço do passarinheiro, o que é? É o jeito de pegar o pássaro, fazer a armadilha. Você bota a comida lá para o pássaro vir, você tem o lacinho, na hora que ele vai, bota o pé, puxa o laço, pega ele. Quando nós olhamos para os nossos jornais hoje, o que eles noticiam? Não estão acontecendo coisas assim? Um puxando o tapete do outro. Vamos falar agora a linguagem do português brasileiro, bem claro. Um puxando o tapete do outro, dando um jeito de pegar o outro no contrapé. Novidade que eu estou falando aqui? Não acontece aqui? É. Bom, não lembramos quando isso não aconteceu. Não é verdade? Pois é. Esses pecados trazem o juízo que nós vamos ver. Aqui no Brasil nós estamos cheios dos entreguistas. Sabe o que é um entreguista? Hã? Não. Entreguista é o que entrega mesmo a nação e entrega os seus interesses na mão dos estrangeiros. E essa também vai ser uma das razões pelas quais, mesmo quando houver um conflito mais sério, né, o país não vai subsistir por mais tempo. Traição de dentro. Hoje as pessoas se vendem fácil. Já começam vendendo o voto. Outro dia eu vi uma cooperativa pôs um outdoor, pagou. Uma cooperativa pagou o outdoor dizendo assim, né, honestidade começa na eleição, não venda o teu voto. Olha a que ponto nós chegamos. Um particular tem que pagar um anúncio desse porque sabe-se que é um hábito corrente na população. Versículo 27. Jeremias 5, verso 27. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Ora, irmãos, eu vou citar um caso aqui, foi notório. Isso não se fez às escondidas. Havia uma pessoa no estado do Rio Grande do Sul que aguardava já há 11 anos que justiça fosse feita ao seu caso no Supremo Tribunal Federal. E enquanto, no intervalo de menos de 2 anos, aquele tribunal analisou várias demandas a favor do ex-presidente, aquele senhor que aguardava a justiça por 11 anos faleceu. E aí foi quando o advogado escreveu uma petição encaminhada lá e acabou vindo a público. Essa petição você pode buscar na internet, onde ele disse, né,
Infelizmente ele não pôde ter o privilégio de ter vários questionamentos seus respondidos em pouco tempo, como o outro teve. O que era mais justo, irmãos? Né? Ora, não tem que ter uma fila a ser cumprida? Por que um processo você coloca na frente de outro que estava lá 11 anos atrás? Estou citando um exemplo porque esse é notório, não tem como negar, aconteceu. Todo mundo sabe, não estou falando de coisas que se fizeram às vezes escondidas. Isso aqui não é teoria da conspiração, é fato claro, consumado e aquecido. Isso quer dizer, todos sabem que aconteceu e concordam, ninguém nega. O advogado até falou outras coisas que não convém dizer aqui no púlpito. Mas fato é que não se respeitou a chamada ordem processual. O que é a ordem? Bom, se o meu vizinho entrou com a demanda antes do que eu, então a demanda dele deve ser analisada antes do que a minha. Faz sentido, né? Não se pula a ordem dos processos. Bom, não deveria se pular. Mas a Bíblia diz aqui, não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Verso 29. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Esse é o Brasil. Irmãos, se esse é o Brasil, o futuro que está delineado aqui é o futuro do Brasil. Porque se a profecia foi certa no delinear o nosso quadro atual, não se pode dizer que ela errou em delinear o quadro futuro. Né? E ninguém pode dizer, mas esse pastor está indo contra os interesses da nação. Então, só se você falar que a Bíblia está indo contra os interesses da nação. Porque nós estamos simplesmente constatando, aqui ninguém está apregoando nada, nós estamos constatando de que estamos reescrevendo essa história aqui. Certo? Estamos reescrevendo essa história. Agora, temos como evitar o pior? Temos. E é justamente sobre isso que gostaríamos de falar antes de encerrar. A mensagem não é só para colocar todos para baixo. O castigo das nações tem causas, mas é possível evitá-lo dentro de um tempo, se houver retrocesso. Se não houver, aí não tem mais como, certo? Mas ainda há oportunidade. Jeremias 4, versículo 14. Diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Lava-te da tua malícia. E aqui eu quero só fazer um pequeno parênteses, porque creio que convém, posto que a mensagem é mundial, o ministério está já em boa parte do globo, convém só melhorar esse paralelo aqui. Notem que Israel não foi a única nação a ser castigada. Todas foram castigadas e por último Babilônia. Assim vai ser no tempo do fim. Uma guerra virá. E essa guerra abaterá países como o Brasil e outros na ordem em que eles tiveram menos conhecimento da verdade da palavra de Deus. Não de qualquer mensagem, mas da mensagem aplicável aos nossos dias. Essa luz que Deus deu ao Ministério Quarto Anjo, advertência final, é uma luz que ela vai chegar no mundo todo. E na proporção em que os países foram menos favorecidos com a luz, Deus vai ter mais misericórdia. O Brasil, por estarmos aqui, o país sede, vai ser um dos primeiros a serem abatidos, se não o primeiro. Mas vem outros na sequência. Até finalmente cair sobre Babilônia. Quem é a Babilônia moderna? Está em Apocalipse 17, versículos 3 até 6. Já estudamos isso em outros tempos, outros sermões. Babilônia é a mulher que estava vestida em púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Mulher, conforme está em Efésios 5, versos 24 e 25, representa a igreja. Aquela mulher de Apocalipse é uma prostituta, portanto ela não ensina o que está na Bíblia, e sim os dogmas dos homens.
Esta mulher estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, portanto, nas suas igrejas e catedrais nós veríamos estes elementos em abundância. Os seus sacerdotes se vestem nas cores púrpura e escarlata, que equivalem ao vermelho e ao roxo. E além disso, no versículo 6, é dito que ela é considerada bêbada, embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, culpada da morte de milhões de pessoas que ela matou, cujo único pecado era ler a Bíblia. Sim, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é a última a receber o castigo de Deus, porque Deus reconhece que lá no Vaticano está a maior treva. Em termos de luz para as trevas, o lugar onde há mais trevas espirituais é aqui. O lugar de onde provém a fonte das doutrinas de homens, dogmas só de homens, que acabam se espalhando por toda a terra e tem sido incorporado por todos os países. As nações têm sido enganadas por aqueles dogmas. Então, na proporção em que não recebeu também luz, vai demorar para cair, certo? O Brasil está na posição de Israel? Está sendo dito, se o Brasil está na posição de Israel, não posso precisar. O que eu posso dizer é o seguinte: em parte, sim. Por quê? Onde há mais luz? Deus designou esse ministério, quarto anjo de advertência final, e deu a ele uma luz que não se encontra em nenhum outro lugar. Prova disso se vê nos mais de 700 vídeos que estão no canal, nos livros publicados. É só você buscar e comparar, ver se em algum outro lugar uma luz como essa foi derramada, certo? Então deixa que o material fale por si. Ora, a sede está aqui, então aqui é o lugar onde houve mais luz, certo? E depois há outros lugares onde houve menos luz, e eles vão recebendo também. Vão se envolver na guerra. Os Estados Unidos também foi um país bastante favorecido, há luz lá. E assim vamos descendo. Hoje eu não posso precisar com exatidão quais são os países que estariam aqui nessa ordem. Fato é que todos serão abrangidos, tá? Toda a terra será abrangida conforme nós vimos. Assim como foi no tempo de Jeremias, também será nos nossos dias. Nós teremos a terceira guerra mundial. E o norte invadirá a todos. Teremos então o bastão da China sobre as nações? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas um país que tem tradição pagã, onde nem tinha a Bíblia lá, onde as pessoas nem criam na existência de Deus, então ele será olhado por Deus com mais misericórdia do que um país onde se professa exaltar a Deus, onde o conhecimento de Deus está há muito tempo, onde Bíblias existem em abundância, onde há liberdade de cultuar a Deus e professar o que se quiser, mas não se aproveita. Entende? Então Deus é justo. Deus é justo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado da nossa nação. E muito será cobrado também dos Estados Unidos da América. Foi uma nação extremamente favorecida também neste particular. É o bastião do protestantismo até o dia de hoje. E outras nações vão sofrer. Mas qual é o remédio? O remédio é esse: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salvo. E isso vale para todos os países da terra. Deve começar pelos governantes, deve começar pelo judiciário. O judiciário tem que se arrepender? Tem sim. Do quê? Dos erros que cometeu. O legislativo tem que se arrepender? Tem. Dos erros que cometeu. E o executivo, se tiver cometido erros também? Tem. Mas esses homens não querem se arrepender. Bom, se eles não quiserem se arrepender, então que eles saibam, estejam notificados. Eles serão os culpados de trazerem a ruína, a desgraça sobre a nação. Mas o povo também terá a sua parcela de culpa. Por quê? Porque, de certa forma, apoiou que eles estivessem lá. Em tese, nós somos uma democracia, onde o poder emana do povo. E o povo, de alguma maneira, colocou esses indivíduos lá. Ou pelo menos permitiu que eles continuassem, certo? Porque quando o povo quer tirar, tira. É ou não é? Quando quis, saiu um monte de gente para a rua no país inteiro e fez, até que tirou quem ele queria.
Então não dá para dizer, mas a gente não pode fazer nada. Não, poder, se as pessoas quisessem, até fariam. Mas como é que Deus quer que a situação seja resolvida? Não é na política, não é na base da guerra civil, não é na base do empurra. Deus quer que haja humilhação de coração. Deus quer que haja arrependimento dos erros. Isso tanto da parte dos líderes, que devem ser os primeiros, como também da parte do povo. Uma coisa que falou muito com o meu coração é uma frase que o presidente da nossa nação disse há algum tempo atrás. Ele disse o que estava fazendo e falou assim: se eu estiver errado, que Deus me corrija. Amém. E essa deve ser uma pauta na qual todos nós devemos andar. Se eu estiver errado, que Deus me corrija. O salmista, em Salmo 139, falou isso em outras palavras. Ele disse: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto. Senhor, olha dos altos, vê, olha para dentro de mim. Aponta para mim toda a impureza que está dentro do meu coração e retire. Capítulo 6, versículo 8. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação e terra não habitada. Versículo 10, Deus fala: a quem falarei e testemunharei que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Aqui cabe um esclarecimento. Não é que não gostam da Bíblia. Tem muita gente que anda com a Bíblia debaixo do braço. O que o ser humano não tem gostado ultimamente é da Bíblia explicada como ela é. Da Bíblia aplicada à nossa situação atual, aplicada à vida da pessoa. Isso eles não têm gostado. Quando a Bíblia mostra, olha, a tua conduta não é aprovada aos olhos do Senhor. Isso não gostam. É nesse sentido que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Porque na época de Jeremias, continuava-se fazendo os cultos. Não é que eles esconderam os rolos, não. Os rolos eram lidos. Mas o problema é que os rolos não eram vividos. A escritura é para ser vivida, não é para ser lida só. Continuamos. Verso 11. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente. Porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente. Porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Por quê? Desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Está todo mundo buscando ganhar, acumular e guardar dinheiro, em vez de buscar os interesses do Senhor. Versículo 14. E curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eu já recebi isso aí, até no WhatsApp, às vezes, né? A pessoa fala, não, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Você só fala de um Deus de mão pesada, Deus de ira, Deus de juízo. Ora, diz o provérbio, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Há tempo de edificar e há tempo de destruir. Há tempo de destruir o corpo do pecado. E demolição você faz com o quê? Com flor ou com bigorna? Ou com aquela bola assim de demolição, né? Com marreta. Para demolir o corpo do pecado, irmãos, não é com flor, não. Né? Tem que vir aquela bolona mesmo, que a gente via lá, até em desenho, né? Que vê o tratorzão, leva assim, bom, derruba tudo. Deus vem com a mensagem pesada. É interessante,
eu tinha dificuldade de entender um termo que é usado no Antigo Testamento, peso do Senhor. Às vezes nós líamos assim, peso do Senhor contra a cidade tal. Eu falei, por que peso? Aí eu entendi. Peso quer dizer uma mensagem que ela parece pesada. É uma mensagem de juízo. É quando Deus fala que vai punir. Quando Deus fala que vai dar a eles as consequências daquilo que eles estão fazendo. Esse é o peso. Então nós podemos dizer que essa mensagem de Jeremias é o peso do Senhor contra Israel naquela época. E hoje, o peso do Senhor contra as nações. Mas por quê? Deus quer esmagar as nações? Não. Deus quer destruir o corpo do pecado, para que seja reconstruído, agora seja construído o corpo da justiça. Deus quer que abandonemos a malícia, como se vê em Jeremias 6, versículo 8. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação, e terra não habitada. Ora, quando Deus fala isso, é sinal de que Ele quer salvar-nos da ruína. Corrige-te, ainda dá tempo. Para de lutar contra essa verdade. Aceita. Hoje em dia não falam assim, aceita que dói menos? Aceita que dói menos. Deixa Deus atuar na tua vida. Mudar o que está ruim aí. Humilha-te na presença do Senhor. Pede a Deus, Senhor, me perdoe. Eu tenho sido orgulhoso das minhas próprias opiniões. Cioso delas. E eu quero mudar. E Deus vai te dar essa força, essa graça. Agora, se eu me mantiver naquele patamar de orgulho, de tipo, isso não coaduna com a minha opinião, então, isso é erro. Erro por quê? Não, só porque você não concorda. Não, tira isso para lá. Está vendo, diante de tanta evidência de que a profecia está se cumprindo, de que a Bíblia está sendo reescrita nesse sentido, se é que eu posso dizer assim. Ora, convertam-se enquanto é tempo. Em Ezequiel capítulo 18, já estamos fechando. Ezequiel capítulo 18. Versículos 27 em diante. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Quem gostaria de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero me converter, quero viver. Esse apelo é feito às autoridades da nossa nação. Não estou aqui, com todo respeito a cada uma das autoridades, não estou aqui para passar a mão na cabeça do ser humano, não posso. O Senhor exige arrependimento e confissão. Mas se vocês se dignarem a isso, será para o próprio bem de vocês e da nação. Então, por amor ao Brasil, por amor a esta nação, vós líderes de todas as 3 esferas, de todas as instâncias, executivo, legislativo, judiciário, de todas as circunscrições, de todas as regiões de domínios, territórios de comando, líderes municipais, estaduais,
e nacionais. Arrependam-se enquanto é tempo. Deus conclama a nossa nação ao arrependimento. E Deus conclama o mundo ao arrependimento, para que não seja necessário sofrer o que há de vir. Mas se não houver este arrependimento, então a guerra será inevitável. E todas as misérias da guerra sobrevirão sobre o povo, e sabereis que não foi sem causa que Deus as enviou. Para finalizar, se você quiser saber como é andar nos caminhos do Senhor, lembre-se desse verso aqui. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este é o caminho. Em Jeremias foi dito: perguntai pelas veredas antigas, vede qual é o caminho e andai por ele. O caminho é esse. Os israelitas lá no passado, uma vez, já guardaram os mandamentos. Eles não criam em trindade. Pode pesquisar a história. Não existe trindade. Eles criam no único Deus verdadeiro, como a Bíblia também menciona. Em 1 Coríntios 8, verso 6. Há um só Deus, o Pai. Acabou. Não há dois nem três. Eles guardavam o dia de repouso, sábado. O sábado do quarto mandamento. O sábado foi dado para a humanidade, não foi para um povo só. E hoje Deus continua requerendo do seu povo o mesmo grau de obediência. A mensagem está entregue. A diferença que fará na tua vida será conforme o que você fizer dela. Espero que faça o melhor em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus? Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, porque na tua misericórdia deste-nos direções claras sobre qual caminho devemos seguir. Pedimos que o Senhor venha nos auxiliar, nos guiar, nos repreender, nos corrigir, se necessário for, mas que de toda forma o Senhor impeça que nós nos enveredemos pelo caminho da perdição. Conduza-nos, ó Deus, coloque sobre nós o jugo da tua santa lei, para que andemos nos teus caminhos. Te peço pela nação brasileira, pelos nossos líderes, das 3 esferas, de todas as instâncias, de todas as circunscrições territoriais. Opera, Deus, para que em tempo haja o arrependimento e a conversão para as boas obras, para a prática da justiça e da honestidade. Pedimos a Deus também pelas demais nações da terra, que o Senhor possa operar desde os líderes até os mais baixos, dos maiores aos menores. Que todos, ó Deus, ao terem a oportunidade de receber este convite, sejam movidos ao arrependimento. E que, se possível for, o mundo evite a ruína final e desastrosa. Colocamos o resultado desta mensagem nas tuas santas mãos. E pedimos que o Senhor nos dê meios para fazer com que convites e advertências como estas sejam levados a toda nação, tribo, língua e povo. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão e irmã que me assiste, nós vamos ficando por aqui, mas não sem te estender o convite para que você continue acompanhando as mensagens deste ministério. Você nos encontra pelo site advertenciafinal.com.br e ali você tem a indicação do nosso canal, onde ocorrem as transmissões dos cultos aos sábados. Temos 2 transmissões por sábado, uma 15 para as 10 da manhã, a Escola Bíblica das Crianças, e outra às 11 da manhã, é a mensagem do culto. O endereço é youtube.com/TV
advertência final. Nós vamos encerrando por aqui, mas não sem antes invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E se você gostou da mensagem, se Deus te tocou, mostrando que esta é a igreja verdadeira, o ministério Quarto Anjo, advertência final, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Tome nota. Eu vou escrever aqui para você. 55, se você estiver fora do país. No Brasil, 41 99509 8425. Vai ser uma alegria para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. Peça materiais, peça estudos bíblicos, peça folhetos, peça livros em PDF. Nós temos em outros idiomas, aí sim, os livros em PDF. Em português são os impressos. Entre em contato, peça. Você tem tempo, ainda há liberdade. Aproveite. Vamos nos colocar em pé. E queria fazer um apelo a você que está em outro país. Quem sabe é um país onde ainda não sabemos que o ministério tem presença. Ou você está aí e não sabe se o ministério tem presença. Entre em contato conosco. Nós estamos avançando em vários países. Quem sabe você queira a visita de um missionário. Quem sabe você queira que o evangelho seja estabelecido com mais força aí onde você reside. Entre em contato pelo WhatsApp. Fale conosco. Queremos enviar um missionário até o teu país. Amém? E que Deus nos abençoe. Vamos fechar os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.